Alô, estamos no ar. Mais uma vez, o programa Pulando a Cerca. Então, o Pulando a Cerca é uma grande homenagem à população brasileira que há 513 anos vem pulando a cerca. Bom, o programa Pulando a Cerca é uma grande bandeira e um pequeno programa. Um pequeno programa, uma grande bandeira. É o programa mais inusitado da televisão mundial. O apresentador, eu, Daniel Sutorianski, que médico, tive AVC, acidente vascular cerebral, e estamos no ar. Qual é o problema? Eu sou o próprio pulando a cerca. Então, como nós prometemos, vamos chamar o simpaticíssimo, o estudiosíssimo, o gostosíssimo, o tesudíssimo, que maravilha, bonitíssimo. Oi? Amiguíssimo, o Brita está afiado. O programa Pulando a Cerca é uma produção coletiva, então todo mundo pode participar. E se você quiser vir aqui, entre no site da UniTV, www.unitv.ufbr e se convide, não tem problema algum. Então, vamos chamar o doutor Arnaldo Morter para pular a cerca. Vem, Arnaldo! Pulou a cerca. Isso. 2 pulos. 2 pulos. Arnaldo, mais uma vez vou perguntar a você, fez xixi? No momento oportuno, sim. Então, antes ou depois? Depois é impossível. Então, tem que fazer onde? Eu pergunto sempre, porque as pessoas, às vezes, ficam nervosas, tal, tem que fazer xixi. É uma coisa normal, né? É verdade. E prendeu o xixi. Tem um programa de 45 minutos com xixi peso, é ruim. Então, é verdade. Tem que liberar. Olha só, nós estamos esperando o doutor Modesto da Silveira, que, infelizmente, no trânsito do Rio, ficou engarrafado. Bom, olha só, nós hoje vamos iniciar uma série fantástica, baseado na cultura, na sacação, e esse livro que o Arnaldo Morter lançou há 15 dias atrás. Opa! História e colapso da civilização. Nós teremos 4 programas. Hoje é a Antiguidade. A seguir, Idade Média e Renascimento. A seguir, Modernidade e a seguir, Pós-Modernidade. Então, Arnaldo, você vai... O pequeno é grande, o grande é pequeno. Fazer uma versão da Antiguidade. Como é? Subversão da Antiguidade, falando o perfil histórico e a fundação, a criação da civilização que começou historicamente nesse período. Então, a palavra é toda sua, Arnaldo. Obrigado. Olha, eu poderia dizer que é uma proeza tratar de 3.500 anos de história em 42 minutos. Então, pulando a cerca. Vamos pular a cerca.
Vamos pular a cerca. E para começar, eu diria o seguinte: o que é a história da humanidade? Se não aquilo que o homem fez na sua passagem pelo planeta Terra. Ora, o que distingue dos outros animais? Não tem a história dos animais, você tem a história da natureza. Você tem a história do cosmos, mas não tem a história dos animais. A diferença é que o homem é capaz de tomar decisões. Ele pensa. E o fato do homem pensar é que permite que ele faça as coisas fora daquelas leis naturais, sejam elas cósmicas, sejam elas da própria natureza do nosso planeta. Então nós temos que, a única forma de sintetizar a história da humanidade num tempo tão curto é falar sobre o pensamento humano. Que foi a grande revolução que o homem teve. Exatamente. Pensar é a grande revolução. O surgimento e a evolução do pensamento humano. Essa é a questão que pode ser abordada num tempo tão curto. E, evidentemente, relacionando os fatos históricos que coincidiram com aquele fenômeno do salto da humanidade para um nível de pensamento mais avançado. Então, nós temos que começar com a pré-história lá atrás, quando o Homo erectus, que era o precursor do Homo sapiens, que somos nós, amarrou uma pedra na ponta de um pau e transformou aquilo num instrumento e numa arma. Um macete que permitiria a ele quebrar uma castanha, por exemplo, ou uma arma para abater um animal mais forte do que o homem. E isso ele fez por uma razão muito simples. Ele deu um salto de qualidade. O homem foi, quando ele se tornou bípede, ele mudou a sua natureza, as suas garras definharam, a sua arcada dentária diminuiu, as suas presas recuaram, e ele perdeu capacidade de ação. Ele se tornou mais fraco diante dos outros animais. E para compensar isso, ele tinha que fazer alguma coisa para sobreviver. O caminho que encontrou foi exatamente criar uma arma. Foi descobrir uma forma de se superar. Então a história começa com a superação. E eu vejo toda a história nesse livro aqui com etapas de superação. E que você muito bem coloca no seu Pulando a Cerca. Pulando a cerca. Quer dizer, o homem teve que pular a cerca várias vezes, inúmeras vezes, milhares de vezes, para se superar e conseguir sobreviver e fazer história. Agora, dito isso, eu faço um parêntese para dizer por que eu fiz esse livro. Foi pela mesma razão. Precisava descobrir por que as pessoas estão pensando como estão pensando hoje. Por que nós conseguimos chegar numa situação tão crítica? Quando eu falo nós, em relação a esse livro, eu falo da humanidade. Como nós, humanos, chegamos a acreditar em tantas ilusões e conseguimos construir tantas mazelas, como essas guerras sem fim, uma pobreza que, apesar da nossa capacidade produtiva, nós não conseguimos eliminar. Nós temos 1 bilhão de pessoas que passam fome no mundo até hoje. Não era para acontecer isso. Mas pior do que isso, nós assistimos agora no final do milênio e no início desse,
uma avalanche que arrasa os países, tornam os estados devedores de uma dívida que eles não podem pagar, sacrificam as pessoas que deveriam estar trabalhando para pagar aquela dívida, mas são impedidos de trabalhar pela própria dívida. Uma contradição monumental. Destroem as culturas, que são as formas que a humanidade elaborou para permitir a sua sobrevivência e a sua evolução. Como é que nós chegamos nisso? Então, foi essa pesquisa sim, que me levou a fazer esse livro. Então, diga. Não, exatamente isso. Metaforicamente, você está colocando que o homem atual, o processo de vida atual, tem uma metáfora com a pré-história. Apesar da tecnologia e tal, o homem é um homem. É. O homem é um homem. E o processo histórico é um processo de evolução da humanidade. Pois é. Da pessoa e, em consequência, da própria humanidade, na medida que aquela evolução da pessoa seja comunicada para a humanidade. Se for o caso de uma mudança genética, pela hereditariedade. Se for o caso de uma aquisição de conhecimento, pela transferência desse conhecimento. Por isso que você fez esse livro, e o título é História do Colapso. É. Então, vamos voltando àquele ponto. Diante desse quadro que estava aí, eu me perguntei, como é que aconteceu isso? E a imagem que me apareceu, eu sou um engenheiro, eu tive que fazer estudos mais profundos de matemática, e a matemática começa com uma questão que é colocada por todos os professores na sala de aula, o sofisma. Sofisma é uma forma é uma deformação da lógica ou uma lógica aplicada a um dado errado que produza em você uma ilusão de que o resultado é correto, não sendo correto. E o sofisma, essa palavra, vem de sofista. Sofista era uma corrente, era uma escola filosófica helênica dos gregos, que teve um eminente líder chamado Parmênides, que tratava exatamente da oratória enganosa. Eles não tinham nenhum compromisso com a verdade, eles não tinham nenhum compromisso com a ética, nenhum compromisso com a moral. E os políticos da Grécia, no tempo de Atenas poderosa, logo depois da invasão persa, 480 a.C., em que os persas foram destruídos lá, foram derrotados e expulsos, houve um político que é considerado o grande político grego, o grande estadista grego, Péricles. E muitos historiadores dizem que o tempo de Péricles era o tempo de ouro de Atenas, o tempo da democracia florescente. Até isso parece conosco. Democracia florescente, mas uma democracia enganosa, porque baseada no discurso aprendido com os sofistas. Aí eu pensei comigo, muito bem, então eu vou estudar Sócrates, porque Sócrates foi o homem que combateu o sofismo. E foi o homem que criou a dialética, a forma de pensar mais avançada da humanidade. Então, para conhecer Sócrates, os sofistas, eu tenho que estudar a cultura grega, a civilização grega, e fui fazer isso. Ao tentar compreender a civilização grega, eu vi que tinha
havia muitas dificuldades, como há muitas dificuldades, porque eles tinham uma cultura bastante avançada, tinham lendas, mitos, eles inventaram o teatro, eles inventaram a história, a forma de contar a história, que nós usamos até hoje, foi coisa dos gregos. E era preciso conhecer muito mais coisas que estava antes da formação da civilização helênica. Aí eu tive que ir lá atrás, na pré-história, estudar tudo aquilo que a arqueologia nos ensina, porque não há registros históricos, registros escritos. E então a história começa com os escritos. Escritos. Cerca de 3.000 antes de Cristo. Antes os primeiros... Não era arqueologia. Antes... conhecimento por arqueologia. A história é baseada nos relatos. Exato. Né? E a arqueologia é baseada na interpretação de dados obtidos através de uma série de técnicas para datar o acontecimento. Datar o acontecimento a partir de um objeto que foi datado pelo conhecimento científico do carbono 14 e outras coisas mais. E aí, nessa pesquisa da arqueologia, nós fomos na formação do próprio Homo sapiens. E como é que o homem conseguiu todas essas conquistas? Então vamos voltar lá. A questão fundamental foi o dia que o homem foi capaz de compreender, de ter a habilidade e de compreender que ele podia alterar a sua condição na natureza através da criação de um instrumento, que podia ser um instrumento de utilidade ou também uma arma. E esse instrumento depois virou uma machadinha, que servia para cortar a árvore, para descarnar os animais que ele caçava, e servia também no combate. E que, quando você vai analisando aí a história mais para frente, você vai encontrar nas tribos europeias que formaram os estados após a queda do Império Romano, que se tornou uma arma poderosíssima com os francos, que fizeram a machadinha arredondada de duas faces, e que se transformou uma arma brutal, a arma mais mortal do combate daquela época. Né? Então o homem foi adquirindo condições. Ao fazer isso, ele passou a ser senhor. Dominante nas planícies, caçando animais mais fortes do que ele. E isso fez com que ele tivesse uma alimentação mais concentrada, com maior quantidade de proteína, precisasse de comer menos quantidade de alimentos e tivesse tempo livre. Aí se formaram as tribos cada vez maiores, porque o alimento cresceu, as tribos se tornaram maiores e sobrava tempo para se desenvolver outras coisas, e ele foi desenvolvendo a sua habilidade e criando coisas, mais instrumentos e tal. E assim passou o tempo. Há uma questão aí que é uma questão complicada, que é como é que desaparece o Homo erectus e aparece o Homo sapiens. Isso é uma grande interrogação. Ninguém sabe. A evolução do Homo erectus para o Homo sapiens é complicada, porque a mutação genética acontece no indivíduo, não na espécie. E ela só se transmite por hereditariedade. É só ler Darwin que está lá. E então você precisa de um tempo enorme. Primeiro para ocorrer a mutação, depois para que isso se espalhe por toda parte. E segundo, que se extermine a outra espécie.
Então, há muito mais indagações do que referências credíveis na história antiga, sobretudo na pré-história. Os fatos são muito isolados e datados de intervalos muito longos. Mas a humanidade foi se formando até que veio o chamado fim da Era Glacial, cerca de 12 mil anos antes de Cristo. Naquela altura, o homem já vivia em cavernas, já era artista, já conseguia fazer coisas fabulosas que você encontra nas cavernas da Europa, do Brasil, do mundo inteiro. A habilidade humana daquela época era quase a mesma habilidade que nós temos hoje, cerca de 25, 30 mil anos atrás. Então, e como o degelo só aconteceu há 12 mil anos atrás, os homens já tinham, inclusive, já começavam a criar animais, né? Já replantavam algumas espécies de plantas para garantir o próximo ano. Então, ele estava preparado com o degelo a um novo tipo de vida, que foi a criação da agricultura. O degelo produziu o aparecimento de vales férteis e com grande quantidade de água. E inundou as costas dos continentes, porque o mar subiu cerca de 100 metros. Então, houve uma mudança radical. E o homem teve que se adaptar a essa mudança radical. E a consequência foi a adoção da agricultura e da criação. O homem passou a ser pastor ou agricultor, em vez de coletador e caçador. E conseguiu uma produtividade muito maior. Então, as famílias cresceram, se juntaram, se tornaram famílias alargadas, depois se juntaram com outras famílias e criaram tribos, criaram etnias. E elas lutavam entre si por disputa de território e outras disputas, até que se formaram os estados. Aí começa o chamado processo da civilização. As primeiras civilizações, embora as cidades tenham ocorrido antes, cerca de até 7 mil anos atrás, tem vestígios de cidades. Cerca de 5 mil anos, 3 mil anos atrás, começam as grandes civilizações. Primeiro a Suméria, depois vem o Egito, e as civilizações também no Oriente, na China, mais ou menos na mesma época, logo depois na Índia, a civilização Harappa. E essas civilizações, elas se revelam como civilizações exatamente pelo aparecimento da escrita também. A civilização não quer dizer a formação da cidade, não. A civilização quer dizer um estilo de vida, uma maneira de organização social, crenças e línguas. O Egito se tornou a mais florescente das civilizações antigas e a que mais durou. Durou até o tempo do Alexandre, em 330 a.C., quando Alexandre morreu, o Egito passou para o controle do general dele, Ptolomeu. E Cleópatra, que foi a última rainha egípcia, era descendente de Ptolomeu. A dinastia é ptolomaica. Mas o importante dessa questão toda, voltando ao início da nossa conversa, é a evolução do pensamento.
Porque as primeiras civilizações, tanto no Oriente Médio, quanto no norte da África, quanto na Índia e na China, havia muitas guerras. Na medida em que o homem conseguiu, através do aumento da sua produtividade, que ele obteve com instrumentos e com conhecimento de como cultivar a terra, plantando ou criando seus animais. Esse aumento de produtividade permitiu um excedente de produção. Esse excedente de produção levou a que parte da população tratasse de outras questões que não fossem aquelas de produção para subsistência. Então, tinham os dirigentes, os sacerdotes, os militares, e começaram-se a criar uma série de novas atividades através da invenção de determinados objetos. O artesanato começou a desenvolver-se e havia uma grande gama de atividades produtivas, todo sustentado com aquela excedente da produção primária, né? Ora, isso transformou a sociedade em uma sociedade de classes. E agora, está ouvindo? E em algumas dessas sociedades formaram castas bastante definidas, com direitos diferenciados, com remuneração diferenciada, com autoridade diferenciada. E não havia também uma legislação que enquadrasse a sociedade como um todo. Então, o que havia eram muitas guerras em todas as regiões. Vamos fazer um breve intervalo entre as guerras, convidar o pacifista doutor Modesto da Silveira, que chegou atrasado. Não sou eu. Estava te ouvindo. Então, vamos continuar entre as guerras. Então, vou pedir emprestado esse livro aqui. Sim. Por falar em guerra, tem um período da história que tem guerra para tudo quanto é lado. Até hoje tem muita guerra. E para você entender, não havia leis como nós concebemos hoje. A autoridade era tirânica, ela não obedecia à lei, ela era a própria lei. Ela é que definia a lei, conforme seu interesse e a sua vontade. Né? Então, isso gerou guerras demais, e a humanidade padeceu muito. O primeiro código que é conhecido, que a história relata, é de Hammurabi, rei assírio, que morreu em 1750 a.C. Então, o código data de antes de 1750 a.C. Ele o fez para defender o cidadão, porque aquilo que a autoridade fazia lá em cima, o outro que achava que podia mais, as castas, cada nível fazia embaixo. E chegou um ponto que a autoridade de cima não podia nem mandar, porque era o caos. Então ele estabeleceu regras. Código de Hammurabi. Daí que surgiram as leis todas. Muito antes do Velho Testamento, dessas coisas todas. Mas aí, mesmo assim, continuaram as guerras, porque era uma questão de sobrevivência de cada império. A organização social e institucional levava necessariamente à guerra. Cada um queria sobreviver, cada um queria ser hegemônico. E aí a história toda passa a ser contada a partir
da história da hegemonia. E eu vou citar para você um caso seguinte. Houve um momento na história que é marcante e que os livros de história não contam, porque é um fato meio nebuloso e as pessoas querem uma referência muito garantida das coisas e tal, que é o fato da chamada Revolta dos Povos dos Mares, que aconteceu no Médio Oriente e na Grécia e todo o Mediterrâneo, do Mediterrâneo do Leste. Deve ter havido um cataclismo qualquer que produziu uma fome generalizada e as hordas saíam e iam ocupando o que achassem. Então, onde é que tem riqueza? Tem lá, então vamos lá, porque nós precisamos de sobreviver. E essa horda derrubou o reino de Hitita, invadiu o Egito, não derrubou o reino do Egito, mas obrigou o Egito a retirar suas tropas do Oriente Médio para se defender. Destruiu Mitanni, que era a capital do comércio do Mediterrâneo, que havia substituído os cretenses quando houve a erupção do vulcão de Santorini, que destruiu Creta. Então, essa revolta dos povos do mar criou uma situação completamente nova no chamado mundo ocidental, da Ásia Menor para cá. Os impérios praticamente deixaram de existir, porque as nações que eram sede de império tiveram que recuar suas tropas para se defenderem, e apareceu uma oportunidade enorme para os povos em geral. Foi nesse momento que surgiu o povo hebreu, por exemplo, né? Mas acima, mas com mais proeminência, os fenícios, que passaram a ser o povo hegemônico no comércio e na navegação no Mediterrâneo. E os arameus, que eram um povo aguerrido do sul da Arábia Saudita, que pôs ordem naquela região ali da Síria, do sul da Turquia, e que deu cobertura para os fenícios e para os hebreus. E esses povos puderam se desenvolver. Então, quando se vem falar em guerra de árabe com judeu, eu digo, mas que é isso, gente? Se os hebreus puderam criar uma nação, porque os arameus, que é um povo de etnia árabe, né, deram suporte a eles e aos fenícios. Os fenícios para serem o centro do comércio no Mediterrâneo, os donos da navegação. E foram eles que criaram Cartago, que depois disputou com Roma a supremacia no Mediterrâneo do Oeste. Você deixa eu entrar um pouquinho, eu estou achando tão interessante que eu acho que atrasei, quase nem vinha para lhe dar algum tempo para falar sobre pré-história, que é uma coisa tão longa quanto quase 5 milhões de anos, né? E eu queria te dar pelo menos 5 minutos a mais para você falar, mas quero ficar calado. De qualquer maneira, eu gostei tanto do seu livro, deixa eu segurar aqui um pouquinho, guardem bem, leiam, eu fiquei até com vontade de discutir com você. E a propósito, você falou aí no Hammurabi, eu tenho os códigos daquela época, eu tenho 2 dos mais antigos, o Hammurabi e o Eshnuna. Estou esperando sair Ur-Nammu, Lipit-Sar, que são ainda um pouco mais antigos, um pouco mais de 4.000 anos atrás, e quando saírem eu quero ter também para fazer essas avaliações boas que você andou fazendo. Os meus 2 estão à sua disposição, se você ótimo. precisar de checar alguma coisa, né? Mas olha, sei lá, a vontade que eu tenho é discutir longamente com você para aprender mais, mas eu vou procurar ficar calado. O quanto Então, ao arameu aqui, que você está falando, aqui. os arameus se tornaram tão importantes nessa época
que eles impuseram, de algum modo, a língua internacional dessa época, o aramaico, né? Era muito mais importante do que o inglês ou o chinês de hoje. A língua que Jesus falou é o aramaico. Para você ter uma ideia de como foi importante o aramaico. O aramaico foi adotado pela Síria, que era o grande império da região. O Abraão morou lá muito tempo. Para você ver a dele. Força que era esse povo. Era um povo nômade. Mas eram guerreiros de primeira linha. Bom, então surge a Fenícia e todo o conhecimento daquela região ali, os fenícios distribuíram para onde eles levavam o seu comércio, no Mediterrâneo. Havia muitos povos distribuídos ali naquela região e eles aprenderam essas histórias todas. E foi disso que veio, primeiro, a escrita grega. O alfabeto grego vem do alfabeto fenício. Depois vem uma instituição chamada República. Primeiro, antes da República, a cidade-estado, que era uma instituição que foi do tempo dos sumérios. Mas não era republicano a cidade-estado. A cidade-estado era uma cidade administrada por um rei. Né? Aí veio a República. E a República foi a grande instituição que permitiu à humanidade realmente pensar numa civilização mundial. Na medida em que tinha um instrumento que permitia que as pessoas abrissem mão de sua liberdade em troca da segurança, mas todos abriam mão de uma parte da sua liberdade, na constituição daquilo que Rousseau chama de contrato social, que é aquilo que nós chamamos cláusula pétrea da Constituição. E é a grande utopia que nós ainda vivemos porque não foi realizada ainda. Mas chegaremos à utopia um dia. Chegaremos. Bom, então olha bem, o mundo grego, com esse instrumento institucional chamado República, se transformou numa grande civilização. E ali surgiu a filosofia grega, primeiro com os filósofos da natureza, depois com outros filósofos mais abrangentes, né, que culminou com Sócrates e Platão. Agora, então eu volto para dizer o seguinte: esses fatos que nós contamos e que estão relacionados com o Médio Oriente e o Mediterrâneo, eles também ocorreram na China, por exemplo. Onde? Não com a mesma natureza. A China, não com a mesma natureza. Lá eram estados no mesmo continente, uma série de estados, de pequenos estados, em atividades sustentada por atividades agrícolas e rurais em geral, e formaram-se centenas de reinos que viviam em guerra entre si. Entre 700 antes de Cristo e 200 antes de Cristo, em 500 anos, aconteceram na China só ocorreram 121 anos de paz. Tudo guerra entre os reinos. Teve uma época que 100 pequenos estados se aglomerando, dominados por um mais forte, criaram-se 4. Esses 4, um se dividiu em 3, 7. E tem um período da história que se chama período
dos estados combatentes. Então eu abro aqui na página 125 desse livro para ler um poema do Lao Tse. Enquanto você lê o poema, eu quero chamar a atenção para um dado interessante. Mas não dá. A China chegou a ficar 120 anos em paz, correto? A Europa nunca ficou 10 ou 20 anos em paz, inclusive em idades, em épocas em que o homem já se chamava de sapiens sapiens. Não foi 121 anos atrás direto, não. Foi somados. Somados. E você não soma na Europa esse tempo, sobretudo na Idade Média. Não pararam nunca, ou era aqui ou era ali, mas isso guerra aqui, permanente. tá bom, mas nós não estamos tratando da Idade Média, nós estamos tratando da Antiguidade. Tá bom. Porque senão confunde a cabeça de quem está do lado de lá. Então, olha bem, o que o senhor Lao Tse disse que define bem esse quadro? Inclusive, a natureza da guerra. Em poucas linhas, quer ver? A suficiência gera paz. Quando a humanidade vive em ordem, os cavalos puxam arado. Puxam um arado. Quando ela renega a lei interna, que é a lei da harmonia, os cavalos se preparam para a guerra. Não há pecado maior do que o excesso de ganância. Não há mal maior do que querer sempre mais. Não há maior calamidade do que a mania de sucesso. Esse é o Sun Tse. Quem se contenta com o necessário vive numa paz imperturbável. Beleza. Lao Tse. O Lao Tse de que época é? Mais ou menos. Lao Tse viveu em torno de 500 anos antes de Cristo. Então ele é contemporâneo do Sun Tzu. Sun Tzu, que acima dele tem filosofia sobre a guerra, ainda Sun mais... Tzu é o grande escritor sobre a guerra, o grande teórico da guerra. Eu acho até igual para melhor do que o Sun Tzu. Olha só, quando o assunto é bom, o tempo voa, num santinho. Olha só, esse programa Pulando a Cerca não tem pauta, não tem roteiro, não tem censura. Você está falando esse programa todo sobre a formação do pensamento humano. Os 3 programas a seguir, que você vai dar de presente para a gente, na verdade, não vai ter pauta, não vai ter roteiro, nem censura. Os 3 programas a seguir, você vai falar o que você quiser, sintetizando a história do colapso da civilização, sem aquela roteiro ou pauta, Idade Média, você vai falar o que quiser. Você colocou hoje a história do pensamento humano, como é que começou, como é que se divide. Então, vamos cortar o roteiro da pauta e fazer o teu pensamento sobre a história do pensamento humano e o seu colapso. Acho que é melhor esse caminho. Tá. Então, vamos dizer o seguinte. Nós encerramos aqui, então, esse período, que é o período de 500 anos antes de Cristo, onde no qual floresceram escolas filosóficas fantásticas, que estão hoje aí para ser aprendidas, porque nós não sabemos nada diante da grandiosidade que foram essas escolas. No Extremo Oriente há muita carga religiosa nisso. Então você parte de Krishna, depois Lao Tse, Confúcio, Buda, Sócrates, Platão e muitos outros. Os filósofos da natureza, todos, que deram a base do pensamento para a criação da ciência. Então é isso. Então vamos terminar o programa pulando a cerca
para continuação do pensamento da história da humanidade e o seu colapso. Então vamos terminar mais uma vez cantando 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês. E outra vez. Outra vez, mais uma vez. E vamos, valeu, né? Valeu. Quando o programa é bom, o tempo passa rápido.